Imagine um mundo sem computadores, sem smartphones, sem internet, sem relógios digitais. Difícil de imaginar, né? Vivemos num mundo completamente entrelaçado com essas máquinas, seus cálculos moldando nossas vidas de inúmeras maneiras. Mas essa era digital não surgiu da noite para o dia. Ela nasceu dos sonhos de visionários, indivíduos que ousaram imaginar máquinas capazes de pensamento e cálculo. Nossa história começa no século XIX, uma época em que tabelas matemáticas complexas eram calculadas à mão, um trabalho árduo. Essas tabelas eram essenciais para navegação, engenharia e empreendimentos científicos, mas sua criação era tediosa e propensa a erros humanos. Aí entra Charles Babbage, um matemático e inventor inglês com uma ideia revolucionária. Ele imaginou uma máquina, uma maravilha mecânica, que pudesse automatizar esses cálculos com velocidade e precisão além da capacidade humana. Essa foi a semente da era do computador, uma semente que criaria raízes e floresceria nas décadas seguintes. A visão de Charles Babbage se manifestou pela primeira vez na forma da máquina diferencial, um projeto que ele começou a desenvolver no início do século XIX. Este intrincado dispositivo de mecanismo de relógio, projetado para calcular e imprimir tabelas matemáticas, era uma maravilha da engenharia mecânica. A máquina diferencial foi concebida para automatizar o tedioso processo de cálculo, eliminando erros humanos. Utilizava engrenagens, alavancas e rodas dentadas para realizar cálculos. Seu funcionamento governado pelos movimentos precisos de seu intrincado mecanismo. Cada componente foi meticulosamente projetado para garantir a precisão e a eficiência. Embora a máquina diferencial em escala real nunca tenha sido concluída durante a vida de Babbage, devido a desafios de financiamento e às limitações da engenharia do século XIX, seu trabalho lançou as bases para futuros dispositivos de computação. A visão de Babbage era muito à frente de seu tempo, e ele enfrentou muitos obstáculos. Mas a ambição de Babbage não parou por aí. Ele continuou a sonhar com máquinas ainda mais avançadas, que poderiam realizar uma gama mais ampla de cálculos. Ele concebeu uma máquina ainda mais poderosa, que transcendia as limitações da máquina diferencial. Esta nova máquina prometia capacidades que eram inimagináveis na época. Esta era a máquina analítica, um dispositivo tão avançado para a sua época que existia basicamente no papel. Seu funcionamento intrincado detalhado em desenhos e plantas meticulosos. A máquina analítica era um conceito revolucionário que previa muitas das características dos computadores modernos. A máquina analítica seria um computador de uso geral, capaz de realizar qualquer cálculo, dadas as instruções corretas. Ela foi projetada para ser programável, permitindo uma flexibilidade sem precedentes. Ela apresentava um componente-chave, um armazenamento para guardar números e um moinho separado para realizar operações aritméticas, bem como a memória e o processador dos computadores modernos. Este design inovador permitia que a máquina realizasse uma variedade de operações complexas. As instruções para a máquina seriam alimentadas usando cartões perfurados, um sistema inspirado no Tear Jacquard, que usava cartões perfurados para controlar a tecelagem de padrões complexos em têxteis. Este método de entrada de dados foi um precursor dos sistemas de programação modernos. Embora nunca tenha sido construída, a máquina analítica foi um salto monumental na ciência da computação teórica, um testemunho da genialidade visionária de Babbage. Seu trabalho continua a inspirar e influenciar a tecnologia moderna, mostrando o poder da inovação e da imaginação. Trabalhando ao lado de Charles Babbage estava uma matemática brilhante chamada Ada Lovelace, filha do renomado poeta Lord Byron. Lovelace não era apenas uma matemática talentosa, mas também uma visionária com uma mente curiosa e criativa. Intrigada pela máquina analítica de Babbage, Lovelace mergulhou profundamente em seu funcionamento,
sua mente perspicaz compreendendo o potencial desta máquina revolucionária. Ela via além do que estava à sua frente, imaginando possibilidades que outros não conseguiam ver. Ela foi além de simplesmente entender a mecânica, reconhecendo que a máquina analítica era mais do que um dispositivo de cálculo. Lovelace percebeu que a máquina poderia ser programada para realizar uma variedade de tarefas complexas. Lovelace a imaginou como uma ferramenta capaz de manipular símbolos, de processar informações além de meros números. Ela viu o potencial para a máquina criar música, arte e até mesmo resolver problemas científicos complexos. Em suas anotações sobre a máquina analítica, Lovelace escreveu o que é considerado o primeiro programa de computador. Este programa foi um marco na história da computação, mostrando como a máquina poderia ser usada para calcular uma sequência de números de Bernoulli. Este não era um programa no sentido moderno, já que a máquina analítica nunca foi construída. No entanto, o conceito de programação que Lovelace desenvolveu foi revolucionário. Em vez disso, era um algoritmo projetado para ser processado pela máquina, um conjunto de instruções para calcular uma sequência de números de Bernoulli. Este trabalho pioneiro mostrou como uma máquina poderia seguir um conjunto de instruções para realizar tarefas complexas. Com este trabalho, Lovelace demonstrou o verdadeiro poder de um computador de uso geral. Sua capacidade de manipular informações de acordo com um conjunto de instruções, abrindo as portas para um mundo de possibilidades além do cálculo simples. Ela previu um futuro onde os computadores seriam ferramentas indispensáveis em diversas áreas do conhecimento. As contribuições de Lovelace para a ciência da computação foram amplamente desconhecidas durante sua vida. Ela não recebeu o reconhecimento merecido enquanto estava viva, mas seu trabalho foi redescoberto e valorizado posteriormente. No entanto, seu trabalho foi redescoberto e celebrado, seu legado cimentado como pioneira da programação. Hoje, Ada Lovelace é reconhecida como uma das figuras mais importantes na história da computação. Ela viu o potencial dos computadores para ir além do cálculo simples, para se tornarem ferramentas de criatividade e exploração. Sua visão era de um futuro onde a tecnologia poderia expandir as fronteiras do que era possível. Em suas próprias palavras, a máquina analítica tece padrões algébricos, assim como o tear Jacquard tece flores e folhas. Esta analogia capturou a essência de sua visão sobre o potencial dos computadores. Sua visão lançou as bases para a revolução digital que estava por vir. Graças a Ada Lovelace, o mundo da computação foi transformado, e seu legado continua a inspirar gerações de cientistas e engenheiros. Em meados do século XX, eclodiu a Segunda Guerra Mundial, um conflito que se tornaria um cadinho para o desenvolvimento tecnológico. Este período de intensa luta e inovação viu nações ao redor do mundo investirem pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, buscando qualquer vantagem que pudesse virar a maré da guerra a seu favor. A necessidade de decifrar as comunicações inimigas estimulou rápidos avanços na tecnologia da computação, levando à criação de alguns dos primeiros computadores eletrônicos. Esses dispositivos primitivos, embora rudimentares pelos padrões de hoje, representaram um salto gigantesco em termos de capacidade de processamento e velocidade. Uma dessas máquinas foi o Colossus, construído na Grã-Bretanha para quebrar os códigos gerados pela máquina alemã Enigma. O Colossus não só ajudou a decifrar mensagens críticas, mas também estabeleceu as bases para a computação moderna. A máquina Enigma, usada pelos militares alemães para criptografar suas comunicações, era um dispositivo complexo que usava uma série de rodas rotantes e contatos elétricos para transformar mensagens de texto simples em sequências aparentemente aleatórias de caracteres. A complexidade da Enigma fez com que muitos acreditassem que seus códigos eram inquebráveis. Quebrar o código Enigma foi considerado crucial para o esforço de guerra dos aliados.
e uma equipe de brilhantes matemáticos e engenheiros em Bletchley Park, o centro de quebra de códigos da Grã-Bretanha, trabalhou incansavelmente para decifrar os segredos da Enigma. Entre eles estavam figuras notáveis como Alan Turing, cuja genialidade foi fundamental para o sucesso da missão. O Colossus, projetado pelo engenheiro Tommy Flowers, usava milhares de válvulas para realizar cálculos eletrônicos a velocidades muito superiores a qualquer dispositivo anterior. A inovação de Flowers foi crucial para a criação de uma máquina que pudesse processar grandes volumes de dados rapidamente. Ele empregava um sistema de lógica programável, permitindo que fosse reconfigurado para testar diferentes algoritmos de quebra de código, e se mostrou fundamental na decifração de mensagens alemãs, fornecendo informações valiosas às forças aliadas. Essas informações ajudaram a planejar operações militares e salvaram inúmeras vidas. O Colossus era um projeto ultra-secreto, sua existência escondida do público por décadas após a guerra. A natureza sigilosa do projeto significava que muitos dos envolvidos não puderam falar sobre suas contribuições até muitos anos depois. Embora não fosse um computador de uso geral como a máquina analítica de Babbage, ele demonstrou o poder da computação eletrônica e seu potencial para impactar o curso da história. A comparação entre o Colossus e as máquinas anteriores mostra o quanto a tecnologia avançou em um curto período. As lições aprendidas na construção e operação do Colossus seriam inestimáveis no desenvolvimento de computadores subsequentes. A experiência adquirida durante a guerra pavimentou o caminho para a era da computação moderna, influenciando diretamente os avanços tecnológicos que moldariam o mundo nas décadas seguintes.